Boa noite a todos, graça e paz. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de São Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Nós vamos estudar hoje um dos temas mais aterrorizantes da Escritura Sagrada. Se você veio aqui ouvir sobre as bênçãos de Deus, você vai ouvir, mas você vai ouvir talvez um tema que você não queira ouvir. O que acontece depois da morte? Nós vamos ler primeiro o texto e depois nós começaremos com o introito e a exposição da palavra. Está escrito: Ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro me molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não vierem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos não for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, essa é uma indagação que tem permeado a humanidade. Desde que o homem formou-se em sociedade, desde que Deus criou o homem, desde que o pecado entrou no mundo, há questionamentos do homem que ele não consegue responder. A ciência não consegue dar resposta. Os doutores, eles não conseguem responder às indagações mais simples da vida. De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu gosto de fazer isso e não aquilo? São perguntas intrigantes que o homem não tem uma resposta definida. E hoje ainda eu quero tratar com os irmãos sobre uma pergunta que incomoda o coração dos homens: o que acontece depois da morte? Vamos perguntar ao nosso Deus, através da sua gloriosa e poderosa palavra, e saber o que a Bíblia fala sobre isso. A verdade é que, graças a Ele, todas essas perguntas estão na palavra dele, mas hoje eu quero tratar especificamente do que acontece depois da morte. E isso por quê? Porque nós precisamos de argumento, queridos irmãos, para todos aqueles que perguntarem a razão da nossa fé. Você precisa responder biblicamente, você que conhece o Senhor Jesus, o que acontece depois da morte. E você que não conhece, que está aqui nessa noite, você precisa saber para onde é que a sua alma está caminhando. Nós precisamos entender o contexto, por que Cristo falou isso para a gente, por que Jesus, o nosso Senhor, falou essas palavras. Ele não falou do nada a elas. Jesus, ele vinha no capítulo 16, ele vinha combatendo um problema muito sério que também a humanidade sofre. Esse problema é chamado de avareza. Se você conferir na mesma página de sua Bíblia, no versículo 13 e 14, você vai ver que ele fala uma frase intrigante: Ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e ridicularizavam.
e o ridicularizava. Então você veja aqui o contexto de Lucas, e preste atenção no que ele vai falar agora, porque essa parábola vai mostrar de um rico fariseu, em contraste com um pobre, e ele vai mostrar para a gente 3 verdades: o que os homens veem, ou seja, a vida antes da morte, a vida na morte, na sepultura, e a vida após a morte. E nós vamos olhar nessa parábola, nessa história, nessa parábola, nesse texto, sobre essa história incrível e aterrorizante que o Senhor Jesus nos fala. É uma história simples, é uma história que você não pode dizer que não entendeu, você pode dizer que não concorda com ela, que ela é muito dura, mas você não pode dizer que você não entendeu ela. Aqui a figura, quando Jesus começa falando, ora, havia um certo homem rico. Ele não está falando certamente das pessoas que têm muitos bens. A questão não é ter muitos bens. Abraão tinha muitos bens, Isaac tinha muitos bens, Jacó tinha muitos e muitos bens, mais do que você e eu pode ter nessa vida. Davi tinha muitos bens, Salomão tinha muitos bens. Agora a grande questão de que ele está falando para a gente, Jó tinha muitos bens, mas a grande questão que ele está falando aqui não é nós termos a riqueza, mas a riqueza nos ter. A questão não é dominar o dinheiro, é o dinheiro dominar a nossa vida. E o sentido que ele falou aqui, onde ele fala que ninguém pode servir a 2 senhores, é falar de que a grande questão desse rico, para você entender porque como era a vida dele, era uma vida de que ele amava a riqueza. Ele se apaixonava pelas virtudes dessa vida. Olha como você pode ver isso, confere comigo no versículo 19. Um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Aqui são as 2 peças mais caras, mais difíceis de ser encontrada. Só quem vestia isso é alguém que tinha muito dinheiro para ostentar. A púrpura era uma cor encontrada numa ostra, no fundo do mar. E esse linho finíssimo era roupas que usava por dentro. Você sabe que a roupa no primeiro século era basicamente uma túnica. E esse homem aqui, ele ostentava. Ele não somente tinha bens, mas ele esbanjava e mostrava que ele tinha os bens. Ele fazia questão de mostrar para as outras pessoas que ele tinha recursos, que ele era aquilo que as pessoas estavam vendo. Aquele homem, ele não somente tinha muito dinheiro, mas aquele homem rico, ele amava o que ele tinha. O Deus dele, o Senhor dele, a satisfação da vida dele estava naqueles dinheiros, estava naquela pompa, estava naquela roupa. Quantas pessoas também não são assim? Porque acha que tem um recurso, porque acha que tem uma retórica, porque acha que tem alguma coisa, acha que já encontrou a satisfação da vida, acha que encontrou ali a eternidade. Não importa se a pessoa tem condições financeiras, essa não é o ponto, mas a questão aqui, Jesus nos levanta, é onde está a satisfação do nosso coração, em que nós temos nos alegrado. Não importa se é uma religião, o homem era um religioso, porque o fariseu, do versículo 14, era avarento, e avarento é o que significa isso, é quem tem amor às riquezas. Mas em terceiro lugar, no versículo 19, você pode conferir comigo, que esse homem era rico, esse homem vestia púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias, olha como Lucas é detalhista, ele não fala que era alguns dias, não era no fim de semana, não era no domingo, mas todos os dias, aquele homem se regalava esplendidamente. E olha outro detalhe, ele não somente se regalava, ele somente se alegrava, ele somente se esbanjava, mas era esplendidamente. Olha o advérbio que ele coloca aqui, ele se regalava, olha a força que ele fala, era um homem que esbanjava, era um homem que queria mostrar mesmo para as pessoas e humilhava as outras pessoas, porque tinha recursos, porque achava que era rico. E aqui está o grande perigo da história. Mais uma vez eu repito, não é a condição financeira. Há muitos pobres, como muitos de nós, que nós temos que nos examinar, que também confiam naquilo que tem, numa profissão, na inteligência, em uma igreja. Mas aqui Jesus fala para a gente que aquele homem, ele se esbanjava nisso. Agora vem o contraponto. Perceba que aos olhos do mundo, quem tinha vida, quem estava feliz, quem estava mostrando alegria, aos olhos do mundo, era o rico. Mas perceba agora o contraste que Jesus, nosso Senhor, vai mostrar sobre o mendigo. Versículo 20, confira comigo. Havia também certo mendigo chamado Lázaro.
Primeiro ponto aqui, você tem que entender o seguinte: Lázaro significa aquele que Deus socorre. Deus é meu auxílio, aquele que Deus socorre e salva. É interessante, irmãos, que nessa parábola, nessa história, Jesus cita o nome do mendigo. Geralmente ele não cita nomes, mas por que aqui ele cita? É para mostrar para a gente que Lázaro, ele confiava em Deus. Lázaro era um mendigo, mas tinha um tesouro no céu. Lázaro era um pobre, mas tinha um tesouro incalculável no céu. Ele tinha Deus, o soberano, o todo-poderoso, o único e suficiente Salvador como seu tesouro. O seu nome mostra isso. O seu nome mostra que ele tinha Deus como seu refúgio. Agora esse homem, perceba que não é porque ele tinha Deus que ele estava isento dos sofrimentos. Olha a segunda coisa no verso 20, e Lucas começa a falar como se fosse uma linguagem grotesca, e é verdade, é uma linguagem nojenta, uma linguagem fétida, uma linguagem que você não quer ficar perto de Lázaro. Olha isso, ele fala que ele era coberto de chagas. Chagas aqui, a lepra, a hanseníase, aquela doença que você fica todo manchado de branco, saindo pus, a sua pele fede. Você veja no Velho Testamento, o leproso ele era escanteado, marginalizado, não podia pela higiene. Essa doença é uma bactéria que até hoje não tem cura para ela. E aquele homem era coberto, perceba, olha como ele é detalhista. Ele não tinha chagas, ele estava coberto de chagas. Ele estava cheio de chagas, estava marginalizado, estava humilhado. E fala que ele jazia, ele vivia, ele morria, ele padecia na porta daquele rico. Aquele rico omitia, ele era tão omisso, ele era tão nojento, ele era tão ruim, que o pobre estava ali na frente da casa dele e ele fingia que ele não existia. Mas em terceiro lugar, ele desejava alimentar-se da comida dele, como se não bastasse a sua saúde, a sua alimentação era deplorável. Certamente cada um de vocês que estão aqui, vocês estão assistindo ou vão assistir esse sermão, tem comida para comer quando chegar em casa. Você veio para essa igreja alimentado. Esse homem aqui, ele não tinha nada. Esse homem, ele ficava esmolando na casa desse rico, e o rico omitindo, se esbanjando, mas aquele homem pedia. Aquele homem confiava em Deus, mas Deus não o privou dos sofrimentos. Não pense que a vida cristã é a vida isenta de sofrimentos. Não crê naquele tipo de pessoa que fala que você sempre vai prosperar. Isso não é verdade, isso não é bíblico. Lázaro era um crente. Lázaro foi para o céu, mas Lázaro sofreu. Lázaro foi humilhado, e nós somos Lázaros também. Lázaro não questionava Deus. Lázaro não murmurava. Agora, para terminar, Lucas e Jesus narra aqui algo deprimente, algo pior do que ter chagas, é que os cães, animais nojentos, animais cebosos, animais de rua, confira comigo no verso 21, até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. E aqui a linguagem é uma linguagem nojenta, é uma linguagem que você não quer estar perto, você não quer viver com Lázaro. É alguém que vivia só, é alguém que não tinha amigos, é alguém que não tinha vida, era alguém que não tinha, meus amados, ele não tinha casa, ele apenas existia, apenas respirava, porque nem comer esse homem comia. Aos olhos do mundo, esse homem é esquecido. Aos olhos do mundo, esse homem é, meus irmãos, humilhado. Você perceba também uma coisa do jovem, desse rico. Esse rico, ele não era um assassino. Esse rico, ele não era um estuprador. Ele não era um idólatra. Esse rico só tinha um defeito. Ele tinha como Deus os seus recursos. Era um religioso como eu e você, nós somos religiosos. Ia para o seu templo, mas era avarento. Achava que os bens que ele tinha definia quem ele era. Agora, nós vemos aqui que em primeiro lugar nós vemos o que acontece antes da morte. E perceba, eu queria tudo que eu fiz dessa narrativa para você ver comigo a situação desses homens perante a sociedade. Porque diante de Deus era o contrário, quem confiava em Deus era o rico, e o que desprezava Deus era o pobre. Mas diante da sociedade, quem estava na pompa, quem estava feliz, quem se regalava era o rico, e quem era desprezado era o mendigo. Quantas vezes, olha só como é mais fácil nós lembrarmos da figura de um ricaço, do homem mais rico de Sumé, mas a gente não lembrou o homem mais pobre de Sumé. Você conhece o homem mais pobre de Sumé? Talvez você conheça o homem mais rico de Sumé, ou os ricos de Sumé.
mas você não conhece, porque pobreza é sinônimo de humilhação. Mas o nosso Deus é o Deus que salva do mais rico, como Zaqueu, até o mais pobre, como Lázaro. O nosso Deus é um Deus que não despreza as pessoas e não trata, louvado seja seu nome, porque Ele não trata a gente segundo as nossas iniquidades, e nem segundo nossa ordem social, nossa ordem financeira. Ainda bem por isso, ainda bem por isso. Agora a segunda coisa é o que acontece na morte, versículo 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Aqui esses homens, eles não foram para a eternidade quando Jesus voltou. E aqui é uma lição muito grande que nos ensina o nosso Senhor. É que nós não podemos esperar o dia da volta do Senhor Jesus para estar preparado. Há muitas pregações que falam assim, Jesus está voltando, se arrependa. Isso é verdade sim. Mas quem sabe Ele volta daqui a 5 anos e você vai hoje, daqui a 5 minutos. Eu vou hoje. A Bíblia fala o seguinte: prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Nós não sabemos o dia que Ele vem, nem sabemos quando nós partimos, e aqui Jesus não veio, mas uma coisa nós sabemos: os dois morreram. A morte, meus queridos, vocês sabem muito bem, ela é democrática. A morte, ela não escolhe quem ela leva. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser machista, pode ser feminista, pode ser um letrado, doutor, um médico, um engenheiro, um advogado, pode ser um analfabeto. A morte, ela vai ceifar. A morte ceifa a criança que acabou de nascer com 3 meses, e ceifa o velho de 100 anos, e ceifa uma mulher de 40 anos de idade, e ceifa um jovem de 17 anos. A morte, e na história ela ceifou o homem mais rico, que se regalava, que se alegrava, foi para a sepultura, morreu. E o pobre, e aqui o contraste da vida, porque o rico teve uma sepultura, o rico teve pompa, teve flores, teve uma procissão muito provavelmente. O pobre não. Lucas se cala, ele fala que aconteceu de morrer um mendigo, somente. Ele foi levado pelos anjos, mas isso aqui a gente já não vê. A gente só vê que o mendigo morreu, mas o rico foi sepultado. Sepultura não leva ninguém para o céu. Sepultura não leva ninguém para lugar algum. É um sepulcro caiado, pode estar bonitão lá no cemitério aqui de Sumé, mas dentro está podre. E o pior, onde é que aquela alma está? Agora nós entramos de fato na doutrina do inferno. E quantas vezes vocês já ouviram sermões sobre o inferno, sobre a doutrina do inferno? Nós precisamos pensar sobre o inferno. O inferno ainda existe, o inferno ainda é real, e pessoas nesse momento estão indo para o inferno. Isso é o que deve constranger o nosso coração como igreja, a chorar e aí até as pessoas que não têm o Senhor Jesus. Olhe comigo, versículo 23, no inferno, estando em tormentos. A primeira coisa que Lucas narra, que Jesus narra para a gente, é que o inferno existe, como eu falei. O inferno é um local, é um estado de sofrimento. Alguém já disse que o inferno é o fim de uma estrada sem Deus, sem Cristo. O inferno não é uma ficção, não é uma ficção de pica-pau, não é uma ficção de filmes. O inferno é um local, é um estado, é um local onde pessoas estão indo, onde pessoas vão para lá, e nós precisamos nos alertar para isso, porque o inferno ainda é real. O cristianismo, ele é uma mensagem boa, e vocês vão ver como é que termina essa história, mas nós precisamos ainda entender que o inferno existe. E por que Cristo falou de inferno? Aliás, o personagem bíblico que mais falou de inferno foi o Senhor Jesus. Agora por quê? Primeiro, porque é real, e segundo, porque há uma escapatória do inferno. Talvez você só vai buscar o céu com tanta graça, com tanto vigor, com tanta força, quando você vê a degradação, a tristeza do que é para o inferno. Alguém já disse que é melhor você ouvir sobre o inferno do que você morrer e ir para o inferno. Então o inferno é real, e o homem e o rico que se regalava, olha o que ele vai dizer: o rico foi sepultado no inferno, estando em tormentos. O inferno não é uma região de alegria, o inferno não é uma região de bonança, o inferno não é uma região de satisfação, o inferno é uma região de tormento. O inferno não é agradável, não tem descanso, não tem paz. Perceba que, olha o que ele fala aqui, não é somente tormento, mas estando em tormentos.
é contínuo, é prolongado, não tem fim. Aqui a gente passa por uma crise, o choro dura por uma noite, mas lá o choro vai durar eternamente, queridos. Meus queridos irmãos, mas ainda, o inferno é pior, o inferno é ruim, porque lá vão saber as pessoas que perderam a oportunidade que tiveram. Versículo 22, aconteceu de morrer o mendigo, não, 23, no inferno estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Que terrível cena, é você estar em tormentos e você olhar para cima e encontrar alguém em gozo, em alegria, em satisfação, em bem-aventurança eterna, onde você que crê no Senhor Jesus vai estar. Essa mensagem, ela não é uma mensagem somente evangelística. O evangelho é a cruz. O inferno não é o evangelho. O inferno é uma parte. Ninguém é convertido. Eu vou explicar a vocês porque conhece do inferno. Nós cremos pelo poder do Espírito Santo, pela graça de Deus. Agora que o inferno é a mensagem que deve confrontar nosso coração a buscarmos socorro em Cristo, a buscarmos e termos satisfação nele. Então não leve que essa mensagem está sendo uma mensagem, peraí, você não acha que eu não sou crente? Não é isso, que quando nós nos deparamos com a figura do inferno, nós buscamos ansiosamente o céu, e aí você se alegra porque vai para o céu. Então não despreze esse ensinamento, não despreze essa graça que Jesus está dando a você, esse presente de mostrar quantas pessoas estão morrendo agora sem saber os tormentos que esperam ali. Você está sabendo aqui, de acordo com a palavra, porque não sou eu, estou aqui, foi tudo para fazer versículo por versículo, palavra por palavra, e vamos continuar, porque o inferno não é um local de purificação. Olha o versículo 24, olha a atitude do rico aí dentro do inferno. A gente acha que no inferno vocês vão estar purgando os pecados, né? Os católicos acham muito isso. No inferno vai ser o local onde você vai estar purgando, se arrependendo dos pecados eternamente. Não, pessoas vão ser mal no inferno também. Olha tudo do rico aqui quanto a Lázaro. Versículo 24, então clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro. Olha a ordem do rico, olha a ignorância do rico, porque no inferno sofrendo, e Lázaro lá e diz: manda Lázaro, não é pede a Lázaro, manda, não é esse mendigo que molha a língua, que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Olha que interessante, o homem não foi convertido mesmo, porque estava no inferno, e nós precisamos entender isso, que homens merecem o inferno. Você não pode achar que pessoas estão lá porque Deus não quis, não é isso, é porque os homens não quiseram a Deus. O inferno é justo, e Deus está aplicando ali justiça. Outra coisa, o inferno não é a ausência de Deus. Perceba que Cristo e o pai Abraão, que aqui é o símbolo da fé e do Senhor Jesus Cristo, ele conhece o inferno, ele está ali, mas ele está com olhar de juízo e não de misericórdia. O rico está em tormentos. O inferno é um local onde não há consolo. Versículo 25. Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Então, o pai Abraão aqui na imagem, ele nega, ele não atende os pedidos. Temos que entender que no inferno não há graça comum. O que é graça comum? Você já percebeu que o sol que Deus criou, ele raia sobre você que é um crente, e sobre aquelas pessoas que não conhecem o evangelho? Ele raia sobre você, o sol de Deus, o fôlego de vida de Deus está sobre você e sobre o pior assassino desse mundo. Então Deus, ainda na sua justiça, ele manifesta uma graça sobre o povo, sobre as pessoas que não merecem, sobre os idólatras, sobre os pecadores. Mas essa graça, ela é cessada, ela é ceifada, ela é tirada no inferno. E aquele homem, ele não tem as suas respostas respondidas. É tão bom quando nós oramos a Deus e nós recebemos de Deus resposta da nossa oração. No inferno isso não vai acontecer. Aquele homem suplicou, perceba, pai Abraão, se humilhou, mas lá não vai importar a humilhação, lá não vai importar a misericórdia, porque lá não tem mais misericórdia. E o argumento de Abraão é isso: você se alegrou, você buscou satisfação na terra, e você recebeu. Você buscou plenitude, você buscou graça, você buscou satisfação, você buscou ser feliz aqui na terra, e não tem felicidade aqui na terra plena, ela é passageira, ela acaba. Lázaro não,
Lázaro confiou em Deus, por mais que passou por tribulações, passou por chagas, tinha os cães lambendo as suas lepras. Ele ainda assim foi um homem que confiou em Deus, e a prova é que ele está aqui, porque só quem pode estar no céu é quem confiou exclusivamente em Deus, na face do Senhor Jesus Cristo. Perceba, queridos, perceba, meus irmãos, como é gritante, como é triste saber que quem vai estar no inferno é uma situação de juízo, mas ainda assim ele não vai estar convertido, ele não vai conhecer, ele vai conhecer as coisas, mas ele ainda assim será arrogante. 26, e aqui é o versículo mais aterrorizante da Escritura Sagrada, do cristianismo. E eu queria que você focasse nesse versículo 26, porque Jesus está falando aqui. O próprio Deus, ele fala que o inferno é um local eterno e definitivo. Confira comigo o verso 26. E além de tudo, como se não bastasse, rico, você está em tormentos, você está em chamas, eu não vou atender você. Veja que Lázaro está consolado, e aqui acabou qualquer chance de petição. Além de tudo, depois de todo esse conflito que nós vimos, essa catástrofe, ainda tem uma coisa pior: está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Aqui você veja que Deus, ele não permite que alguém que está no céu, na segurança eterna, na bem-aventurança eterna, passe para o inferno, nem alguém do inferno passe para o céu. Não existe esse negócio de purgatório, não existe esse negócio de reencarnação, não existe. Depois da morte, sexo, juízo, só há dois caminhos. Esse é o cristianismo bíblico, pessoal. Isso é o que a Bíblia fala ainda. Não sou eu, leio o versículo, é tão claro, ele salta aos olhos. Tinha que aplicar isso aqui. É claro, é cristalino, é límpido. Está posto um grande abismo entre nós e vós, entre nós e você, rico. Não tem como ser atendido no inferno. Versículo 27, ele continua ainda, depois que ele vê que ele não consegue mais se libertar, depois que ele vê que ele não consegue mais se livrar, depois que ele vê que ele não tem mais escapatória, ele começa agora a pedir pelos irmãos dele, porque ele amava a família dele. Você vê aqui a tudo dele, não quer que o pessoal vá para lá, mas não importa mais, é insuficiente. Salvação é algo individual. Você não pode levar seu filho, você não pode levar sua mãe, eu não posso levar meus avós, não posso levar meus tios, não posso levar meus primos. Salvação é uma coisa que a fé é uma confiança individual em Deus. E olha aqui que interessante, porque ele diz: Pai, eu te imploro, é humilhação, agora ele está humilhado, agora ele se humilhava, a gente aprendeu hoje de manhã, tudo que se exalta será humilhado, e esse homem se humilha. Eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Alguém fala assim: eu fui no inferno e vi que o local é horrível. Não precisa alguém ir para o inferno, está a resposta aqui. Olha que interessante, é um local de tormento, e um homem que está lá, ele está lá. Ele disse: eu não quero que meus irmãos vá para lá. Se esse homem que está lá, ele aconselha você e eu a pensarmos sobre o inferno. Perceba, meus amados irmãos, como é drástico, como é terrível. Então, pelo menos, se você não pode ser salvo, pelo menos deixa o pessoal vir para cá, não. Mas Abraão, e você sabe que no céu e no inferno não há como atender pedidos. A porta da graça está fechada. Versículo 28. Versículo 29, na verdade, respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Aqui é um ponto importante. É muito comum nós vermos na internet vídeos de pessoas que os irmãos já viram. Profeta foi no céu e disse como era o céu. Irmã foi lá no inferno 5 vezes e contou, está contando aqui na Rede TV, que foi no inferno e disse como era o inferno. E começa a falar um monte de coisa. Você percebe o que Abraão ele fala para esse homem? Você fala o seguinte: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Aqui, preste atenção. A única forma de nós sabermos e entendermos sobre a eternidade é pela palavra de Deus. O único meio que Deus deixou para nós sabermos sobre a eternidade, sobre céu, sobre inferno, o que acontece depois da morte, é só essa palavra. É Moisés e os profetas. Moisés por quê? Porque a lei, é o Pentateuco, os profetas, é todo o caminho desde
de Moisés mesmo, mas desde Elias até Malaquias, que apontavam para uma salvação vindoura no Messias, no Filho de Deus. Nós precisamos disso aqui, queridos. É por isso que nossa igreja precisa tanto pela palavra, porque só a palavra tem vida. Olha o que Pedro falou: Senhor, para quem iremos? Só tu tem palavras de vida eterna. É só essa palavra, somente a Escritura é nossa única fonte de regra, nossa única regra de fé e prática. Mas ele insiste ainda. O fariseu insiste porque ele era um fariseu, era um rico fariseu avarento. Nós vimos no verso 14. Ele conhecia a lei, ele fala: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, arrepender-se-ão. Olha a certeza que aquele homem tinha, ele estava tão em tormentos que ele fala: mas rapaz, se alguém ressuscitar, eles vão se arrepender. E Abraão mais uma vez corta, porque a porta da graça está fechada. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ainda que ressuscite, como esses profetas falam, se for verdade o que eles estão falando, não é para a gente dar crédito. Porque se não ouvirmos Moisés e os profetas, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, não vamos para o céu. É o único meio, através de Jesus Cristo, e só podemos saber a vontade dele através da palavra. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Mas os irmãos não pensem que eu paro aqui no inferno. Nós vamos olhar agora para Lázaro, porque enquanto o rico foi exaltado na terra, foi humilhado na eternidade. Vamos ver alguém que foi humilhado na terra e agora exaltado na eternidade. E essa eu espero que seja a condição de todos os que estão aqui. Versículo 22, o céu, o glorioso céu, o bendito céu, a casa do Senhor Jesus é um local de consolo. Confere comigo, verso 22, vamos voltar para o texto. Aconteceu, morreu o mendigo, olha, o mendigo morreu, o leproso morreu, ele cansa das suas fadigas. Para o homem foi julgamento, para ele foi as lágrimas enxutas. Como assim? Aconteceu de morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Aquele homem estava seguro. A imagem do seio, perceba o bebê no seio da mãe, está num local seguro, num local que ninguém arranca, num local protegido pelas mãos. Olha que refrigério, olha que segurança, e olha o estado permanente, porque no versículo 25, ele diz assim: disse porém a Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora porém aqui, ele está consolado. Você percebe que ele não fala assim, ele está sendo, ou ele está em consolação, ou como se fosse tudo, ele fala, ele está consolado, já está consolado, não é que ele vai ficar mais consolado, ele já alcançou a bem-aventurança eterna, ele está glorificado, ele está livre das chagas, ele está limpo, ele está tão puro, ele está tão perfeito, ele está à imagem do Senhor Jesus Cristo, que ali ele não está sendo consolado, mas ele está consolado, ele já está consolado, não lembra mais das chagas, não lembra mais da lepra, não lembra do cão que lambia as suas úlceras, não lembra mais do sofrimento, ele está consolado, queridos, ele está consolado. Terceiro lugar, o céu é local de riqueza e fartura, lá sim há bem-aventurança. Versículo 25, você recebeu os bens em vida, e Lázaro recebeu igualmente os males. Agora porém, ele inverte a situação, quem está com as riquezas, quem está com a bem-aventurança, é Lázaro, esquecido na terra, lembrado no céu, humilhado na terra, um príncipe chegou no céu, não tinha nada para oferecer a Deus, não tinha um centavo, não tinha uma alimentação, não podia nem comer e beber para a glória de Deus, como diz 1 Coríntios 10:31, mas confiava em Deus, confiava na graça em Deus, que nós cremos que é no Senhor Jesus Cristo. Quarto lugar, estou terminando minha mensagem, o céu é um estado eterno, é impossível ser perdido, é impossível alguém estar no céu e ir para o inferno. Nunca isso vai acontecer. Quem vai para o céu, quem está indo, quem confia no Senhor Jesus Cristo, vai ficar no céu para sempre com Ele, novos céus e nova terra. Confira comigo o terrível versículo 26, o que é terrível para quem está se perdendo, mas para nós é uma esperança,
Porque imagina se nós pudéssemos se perder quando morrêssemos. Olha o versículo 26. Além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, não podem. Eu particularmente não quero, mas se você um dia querer passar do céu para o inferno, chegando lá, você não vai poder também. Você não vai poder. E não podem nem os de lá para nós. Olha a segurança bendita que aquele mendigo, pobre mendigo, encontrou. Ele não podia ser separado mais do Senhor Jesus Cristo, do seio de Abraão. Agora, por que Abraão? Eu nem falei para os irmãos, por que Abraão? Abraão é o símbolo da fé, é o símbolo daquele que creu em Deus, é o símbolo daquele que foi justificado porque creu, declarado justo quando estava fraco, quando estava amortecido, mas porque Deus disse que ia dar um filho, ele creu que Deus ia dar um filho a ele. Então, esse homem é o símbolo da fé, por isso que é usado como pai Abraão, o representante. É claro que quem há de nos receber no céu não é tão somente Abraão, é o bom pastor, o Senhor Jesus Cristo. Mas aqui é uma história, tudo aqui dá um significado, tudo aqui há uma explicação. Por fim, só as Escrituras revelam o caminho do céu. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tão poucos se deixarão persuadir, ainda que sido alguém dentre os mortos. Perceba que só a palavra de Deus, só a Bíblia, e ainda bem que é só a Bíblia, queridos. Imagina se nós tivéssemos um conhecimento oculto, alguém chegasse: eu tenho um conhecimento oculto, que para ir para o céu eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Nós não, nós temos somente a Escritura, ela é suficiente. Não importa quem vem aqui e diga outra coisa, não é só a Escritura que vai dizer para a gente o caminho do céu, só a Escritura. Isso é libertador. Você tem ela na sua mão, o caminho da vida eterna, você está com ela na sua mão, tem ela no seu celular, você pode ouvir, você pode ver, você pode ler, você pode se alimentar dia após dia dela. Meus queridos irmãos, como isso é uma alegria, é um privilégio. Pensemos, irmãos, pensemos sobre a eternidade, a nossa também em primeiro lugar. Será que eu, Samuel, estou indo para o céu? Eu creio que porque Cristo morreu por mim, somente por isso eu estou indo para o céu. E você também deve ter a mesma fé, a mesma segurança, porque Cristo morreu por você, estamos indo para o céu. Não é a condição material que define a situação eterna de uma pessoa. O homem era ricaço, tinha tudo, podia fazer tudo, mas Deus salvou o que era mendigo, que não tinha nada, porque a questão não é, o critério de Deus não é a condição material, a condição, mas é apenas a fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. Ricos podem ser salvos, Zaqueu foi salvo, Zaqueu desce, porque vou para a tua casa. Zaqueu foi salvo. O pobre também é salvo. Segundo lugar, o problema não é a riqueza, é o amor a ela. Examine-se, veja direitinho se há alguma coisa nesse mundo que tem prendido nosso coração e nossos familiares. Nós precisamos evangelizar, pregar a palavra, mostrar para eles. Veja se há alguma coisa em você que ainda tira a satisfação e a riqueza e a certeza de que vai estar no céu com o Senhor Jesus. E por fim, examine o destino da sua alma. Alegre-se no gozo que lhe espera. Constranja-se no fato de que ainda não saber para onde vai. Se constranja com isso. O trono da graça está aberto ainda. Para aquele rico tinha fechado. Para nós está aberto ainda. A obra de Jesus é o único meio de confiança e de esperança. E apenas nele descansaremos no seio de Abraão. Apenas em Cristo descansaremos. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar agora. Vamos orar pelos nossos, pelos aqueles que não conhecem o Evangelho. E para que Deus, quando alguém perguntar para a gente: para onde é que eu estou indo? Onde é que acontece depois da morte? É isso. Vá lá e leia Lucas 16, 19 a 31. Nunca esqueça, você tem a resposta. Abra sua Bíblia. Quer começar um evangelismo? Pergunte para uma pessoa: onde é que você vai quando você morrer? Você vai se surpreender com a resposta delas. Mas você tem a resposta. Amém? Oremos, irmãos. Pai Santo, obrigado por essa palavra. Obrigado por esse presente, meu Deus, de podermos ouvir a Tua voz, de podermos aprender sobre o inferno e aprendermos sobre o céu. E saber que
Cristo nos libertou, que Cristo nos purificou, que Ele nos resgatou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ó Deus, tenha misericórdia daqueles que não conhecem o Teu Evangelho, Senhor. Tenha misericórdia daqueles que ainda não tiveram encontro contigo, porque só o Teu Espírito pode regenerar, porque a Ti pertence a salvação, porque é o Senhor que pode resgatar. Obrigado pelo céu, obrigado pela vida eterna, obrigado porque nós, mesmo com chagas, mesmo com lepra, mesmo sem o que comer, nós temos a esperança de que o Senhor nos salvou. Louvado seja Teu nome por isso. Aplique essa palavra santa em nosso coração. Não nos deixa, Deus, esquecer nem um segundo da eternidade, ó Pai, para que nós vivamos uma vida aqui nessa terra íntegra, perfeita e santa e irrepreensível diante de Ti. Ó Deus, glorifica Teu nome, edifica a Tua igreja, abençoa cada irmão que veio aqui, consola com essa promessa do céu e confronta nossa vida, a começar por mim, com a realidade do inferno. É assim que nós Te oramos, por esse culto, pelo santo nome do Senhor Jesus. Amém.